Então, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa conversa com a autora desta sexta-feira, em que nós temos a honra de receber a doutora Maria do Carmo Goulart Martins 70 como nossa autora e a doutora Marina Nogueira de Almeida como nossa mediadora. Dou as boas-vindas também ao doutor Jânio Marinho, vice-diretor da Escola Nacional, da DPU. E antes de passar a palavra à mediadora, eu peço licença para fazer as advertências de praxe, que inicialmente eu peço a todos os ouvintes que desativem suas câmeras e seus áudios, para que nós possamos apenas ter a imagem dos palestrantes aqui na nossa tela, bem como do Dr. Jânio. E além disso, eu peço autorização expressa de todos, da doutora Maria, em especial da doutora Maria do Carmo, da doutora Marina e do doutor Jânio, para que este evento seja gravado e que posteriormente ele possa ser divulgado internamente e externamente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e outras redes. Então, atenção e respeito a esse livre consentimento informado, eu pediria essa autorização expressa de vocês para gravação, divulgação e em todos os nossos meios de comunicação, internos e externos. Autorizado. Autorizado. Obrigada. Tendo em vista essa autorização, nós damos início à nossa conversa com a autora, a doutora que vai hoje, a doutora Maria do Carmo, vai nos falar sobre a sua obra, o seu livro escrito Defensoria Pública e Controle de Convencionalidade, a instituição e instrumento para a proteção e promoção dos direitos humanos. A doutora Maria do Carmo Goulart Martins 70, é defensora pública federal de primeira categoria. Ela é mestra em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter, com área de concentração em Direitos Humanos. Ela é especialista em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ela é defensora pública federal desde 2009 e vai nos falar sobre a obra já mencionada. E nós temos como mediadora a doutora Marina Nogueira de Almeida, que é doutoranda em Direito pela URGS, mestre em Direito com ênfase em Direitos Humanos pela Uniriter, especialista em Direito Processual Civil pela Estácio, advogada e pesquisadora do Observatório Juventude e Violência. Então, mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse evento da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, de sua biblioteca. Conversa com a autora. Doutora Marina, a palavra é sua para fazer a apresentação do livro e iniciar a conversa com a nossa tão querida autora. Então, bom dia a todos e a todas. Já fui apresentada e eu quero agradecer muito o convite da Maria para participar dessa oportunidade de estar com essa instituição que é tão importante para a democracia e para os direitos humanos no Brasil, que é a Defensoria Pública da União. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Então, estamos aqui para conversar sobre a obra da Maria do Carmo, sobre o controle de convencionalidade e a atuação da Defensoria Pública nessa forma de controle, né? Então, a minha primeira pergunta para a autora é como foi a escolha desse tema? Por que se escolheu esse tema para objeto de pesquisa? Enfim. Maria, você está sem microfone, sem áudio. O clássico, né, de falar sem o áudio ligado. Bom, agora corrigindo, eu gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade de participar desse evento, né, promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública da União, e eu faço esse agradecimento aqui na pessoa da atual diretora, a doutora Olinda, e também do doutor Jânio, né, vice-diretor da escola. E eu faço um registro de que a escola da Defensoria, por meio dos seus programas de incentivo e pelas capacitações que oferece, ela foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa que acabou resultando nesse livro. Então, eu faço aqui também um registro público e um agradecimento especialmente à escola. Agradeço também a disponibilidade da mestra Marina, minha colega e amiga, por compartilhar conosco dessa conversa. E, por fim, eu agradeço
também é disponível. Eu agradeço. Vocês estão me vendo? Ah, perfeito. Eu agradeço também a todas as pessoas que nesse momento participam como ouvintes, né, pelo prestígio. Passando então a resposta, né, ao primeiro questionamento, como é que foi a escolha desse tema? Como é que eu cheguei nessa pesquisa? Foi interessante, assim, porque o start inicial desse assunto, assim, dessa temática, foi através de um evento que eu participei, um evento chamado Diálogo entre Cortes. Ele foi promovido pela Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esse evento ele aconteceu em março de 2017, no auditório do STJ, em Brasília. E nesse evento teve a participação de muitos palestrantes, e palestrantes de diversos países: Argentina, Colômbia, México, Espanha, juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, foi um evento bastante interessante, e que se tratou sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, se tratou de controle de convencionalidade, e o que me chamou muito a atenção foi o enfoque no desenvolvimento dessa modalidade difusa de controle de convencionalidade, que ele foi inovador na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque, né, que vou fazer até uma breve explanação para as pessoas que estão nos ouvindo. Existem duas espécies de controle de convencionalidade. O clássico, o tradicional, que é esse em sede internacional, ou seja, levado a efeito pelos tribunais internacionais, que então seria essa aferição de compatibilidade entre o ordenamento e as regras com os parâmetros internacionais, com os tratados internacionais. E essa nova, digamos, alguns chamam de nova, outros chamam de, na verdade, uma interpretação mais efetiva do próprio instrumento, que é esse controle de convencionalidade em âmbito interno, que ele é exercido pelos órgãos internos, ou seja, pelos juízes nacionais. Então, a partir desse evento, que eu participei na condição de ouvinte, eu comecei a fazer essa reflexão, né? Porque se a Defensoria Pública, né, como instituição, e a Defensoria Pública da União, como instituição em que atua, né, em âmbito federal, ela é uma instituição que tem a função de promoção dos direitos humanos, o meu questionamento era se ela se utilizava desse instituto do controle de convencionalidade como um instrumento para atingir essa proteção e essa promoção de direitos humanos. Então, o meu questionamento inicial foi isso, foi essa relação entre a Defensoria Pública e o controle de convencionalidade. A partir disso, me veio essa intenção, essa vontade de pesquisar essa inter-relação entre esses dois temas. E foi assim que foi dado início à minha pesquisa. Tá certo. Na verdade, é um tema super interessante. Quando nós conversávamos durante o nosso mestrado, e tu me apresentou esse tema, eu fiquei pensando, isso é uma questão tão importante, tão pouco falada no direito, o próprio controle de convencionalidade como uma opção na luta dos direitos humanos, né? E então a minha segunda pergunta é: o que o controle de convencionalidade representa hoje em termos de Defensoria Pública da União? E depois da tua pesquisa, o que tu vê que ele pode representar? Qual é a potencialidade do controle de convencionalidade em termos da Defensoria Pública da União? Então, como você referiu, realmente a gente tem aqui duas instituições, uma instituição e um instrumento, né, falando melhor, que são pouco conhecidos. Apesar da Defensoria Pública ela ser uma instituição, né, muito relevante, e ter sua origem, digamos assim, mais sedimentada na Constituição de 88, a Defensoria Pública da União ela é uma instituição ainda pouco conhecida. Quando se fala em Defensoria Pública, naturalmente as pessoas pensam na atuação da Justiça Estadual, na atuação das comarcas, na Defensoria Pública dos Estados. Então, a gente ainda, na Defensoria Pública da União, a gente percebe que as pessoas, nossa, né, tem aquela reação assim de, nossa, mas tem federal? Nossa, mas não é tudo a mesma coisa? É comum a gente ter explanações nesse sentido. E o controle de convencionalidade da mesma forma, ele é um instrumento ainda pouco falado, tá se desenvolvendo e crescendo mais essa discussão, mas ele ainda é inovador, assim, né? É pouco utilizado, pouco conhecido.
E o que ele representa para a Defensoria Pública da União? Eu acredito que ele representa um interessante meio de tutela dos direitos humanos em casos concretos, em casos reais, nos quais a gente pode, na Defensoria, na atuação de cada membro da Defensoria Pública da União, lutar pela efetivação desses direitos dentro do nosso sistema de justiça. Eu acho que é isso que ele representa. E depois de toda a minha pesquisa, o que eu verifico é que ele pode representar cada vez mais o fortalecimento desses direitos humanos, especialmente nos casos levados à apreciação do Poder Judiciário, porque a atual doutrina do controle de convencionalidade, ela entende que esse controle deve ser realizado, primeiro, nessa lógica de que, a partir do momento que o Estado ratifica um tratado internacional, ele deve respeitar as suas disposições. Isso inclui a possibilidade do controle de convencionalidade, inclusive de suas normas constitucionais. O que é esse controle de convencionalidade, então? Ele é essa aferição da normativa interna, né, como eu já referi, frente às disposições dos tratados e convenções internacionais. E isso inclui as normas constitucionais, que podem ser, inclusive, confrontadas e questionadas perante esses tratados que o Estado ratificou. A doutrina também entende que esse controle ele deve ser realizado de ofício pelos poderes que apreciam demandas, e não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Então, no Legislativo, que a gente consegue ter uma visão mais imediata dessa atuação, seria justamente não dar andamento, por exemplo, a um projeto de lei que desrespeita uma previsão, uma disposição constante num tratado, numa convenção internacional, por exemplo. Então, eu acho que o que o controle de convencionalidade ele pode representar é esse fortalecimento cada vez mais dos direitos humanos, e não só no âmbito do Poder Judiciário, mas também no âmbito do Estado como um todo, né? Muito obrigada. Na verdade, eu concordo muito contigo no sentido da importância do controle de convencionalidade se expandir para além do Poder Judiciário, né? Na produção de leis e na atuação do Executivo, tudo favorecendo, se direcionando para a promoção dos direitos humanos. Me parece que essa seria até a interpretação mais adequada de um sistema único de direitos humanos como a maior prioridade, né? E como é que seria propriamente a atuação da Defensoria Pública da União no controle de convencionalidade? Assim, quais são as alternativas e os instrumentos que a Defensoria tem para promover o controle de convencionalidade? Na tutela de quais direitos? E na tua pesquisa, tu verificou que se essa atuação da Defensoria Pública ela é recorrente, se acontece com frequência, e se ela é efetiva, se acaba a promoção do controle de convencionalidade acaba gerando uma maior proteção dos direitos humanos. Bom, com relação a como se dá essa atuação, a Defensoria Pública da União, ela atua também no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Então, ela atua em âmbito internacional. A análise que eu propus na minha pesquisa, né, que acabou gerando a publicação dessa obra, foi justamente identificar os casos em que houve essa atuação, tanto em sede internacional quanto em âmbito interno, justamente para ter esse diagnóstico de como essa atuação acontece e, eventualmente, reproduzir os pontos positivos, sugerir novas formas de atuação. Em âmbito internacional, essa atuação da DPU ela tem acontecido de duas formas, né? Pela pesquisa que eu fiz, eu consegui concluir que ela tem acontecido de duas formas. Uma delas é através da atuação por meio de amicus curiae, em casos contenciosos, em casos consultivos também, e por meio do defensor ou da defensora interamericano de direitos humanos. Então, são essas duas formas que a atuação da DPU ela acontece em âmbito internacional. E em relação aos casos de atuação, com a minha pesquisa, eu identifiquei 3 casos, que foram o caso Favela Nova Brasília versus Brasil, o caso Indígena Chucuru e o povo Chucuruna versus Brasil também, que são 2 casos contenciosos, e a opinião consultiva 24 de 2017.
E os dois casos contenciosos, nos dois casos contenciosos, a atuação da DPU ela se deu justamente na condição de amicus curiae. E aqui eu acho interessante pontuar também que essa figura do amicus curiae, ela tradicionalmente era vista como uma figura neutra, como uma instituição terceiro que participa do processo de forma neutra, né? Essa era uma visão inicial, para colaborar, trazer informações, trazer dados que possam colaborar no julgamento daquela causa. Mas hoje em dia se entende que não, que na verdade o amicus curiae, ele não é um terceiro neutro, né? Na verdade, é importante que as instituições que atuem como amicus curiae, elas firmem sua posição. Então, a Defensoria Pública da União, por exemplo, é uma instituição que tem o dever, tem como fundamento promover os direitos humanos. Então, é natural que a sua atuação como amicus curiae ela não seja neutra, ela tenha um lado, digamos assim, ela tenha uma postura a ser defendida, né? Então, essa visão mais atual, digamos, né, da figura do amicus curiae. E as temáticas que foram apreciadas, né, então, na tutela de quais direitos ela aconteceu nessa esfera internacional, foram bem variadas essas temáticas, né? O caso Favela Nova Brasília, ele envolve uma questão de violência policial, que é uma questão muito séria no Brasil, um problema muito grave que a gente precisa solucionar. No caso indígena, né, tratou de direitos indígenas. E na opinião consultiva número 24, o tema tratado foi identidade de gênero, alteração do nome, direitos de casais do mesmo sexo. Então, a gama de direitos que envolveu essas atuações foi bem variada, né? Foi bem distinta, assim, cada caso envolveu uma temática bem diferente da outra. E isso é natural, porque os direitos humanos, eles tutelam direitos de muitas ordens, né? Não é só uma questão, tem muitos direitos que a gente merece atenção e que os direitos humanos têm disposições a serem seguidas. Agora, uma coisa curiosa foi identificar que, na verdade, essa atuação da Defensoria Pública da União em âmbito internacional, ela não aconteceu em todos os casos em controle de convencionalidade. Então, essa foi uma das descobertas que eu fiz na minha pesquisa. Na verdade, essa atuação em controle de convencionalidade ela só aconteceu na opinião consultiva. Então, assim, não necessariamente a atuação da DPU, ela se dá por meio do controle de convencionalidade, né? A Defensoria pode tutelar os direitos humanos de outras formas, né? Então, nesses dois casos contenciosos que teve a atuação da DPU como amicus curiae, né? No caso Favela Nova Brasília e no caso do povo indígena Chucuru, a Defensoria fez os seus memoriais na condição de amicus curiae, né, de certa forma, interferiu no julgamento da causa, mas, a verdade, o que a Defensoria pediu foi o reconhecimento das violações de direitos humanos que foram identificadas ao longo do processo, né, por meio das denúncias que deram origem a esses processos. E a atuação na opinião consultiva é que aconteceu por meio do controle de convencionalidade, porque nessa opinião consultiva, o que se discutiu foi uma opinião consultiva dada início pela Costa Rica, que questionava a legislação, o Código Civil interno da Costa Rica, que limitava essa questão de alteração de documentos, né, para a identidade de gênero. Então, essa discussão é que acabou entrando no controle de convencionalidade na medida em que se fez uma análise da compatibilidade do ordenamento interno da Costa Rica, né, do Código Civil, especificamente a questão do nome, da documentação, da alteração do nome em documentos, e outras questões afetas à identidade de gênero, casais do mesmo sexo, em confronto com as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nesse caso é que realmente houve, digamos assim, a aplicação do controle de convencionalidade. E, bom, então, com relação a essa atuação internacional, eu teria essas ponderações, assim, para fazer, né, que elas se deram na tutela de direitos variados, né, temáticas variadas, e ela aconteceu, na verdade, em controle de convencionalidade só na opinião consultiva, né, nos casos contenciosos, na verdade, ela não se discutiu o controle de convencionalidade porque não se chegou a analisar nenhuma norma especificamente que era incompatível com os tratados e convenções internacionais, né? Porque o caso era realmente de pedir que o Estado brasileiro reconhecesse aquelas normas e tratados internacionais que foram violados, que foram desrespeitados, né, nos casos concretos. Em âmbito interno,
também foi bem curioso, porque no início da minha pesquisa eu não tinha essa noção de que casos, né, que tem controle de convencionalidade, que casos já foram identificadas essa atuação, e o que eu descobri no final da pesquisa é que em âmbito interno, ao contrário do internacional, em que a temática era variada, a temática ficou só no âmbito do direito processual penal, direito penal e processual penal. Então, isso foi curioso também, porque eu não fazia ideia de que ela acabava se restringindo, pelo menos até então, né? Porque a minha pesquisa também já tem um tempinho, pode ser que já tenham outros casos de atuação envolvendo outras temáticas, outras áreas do direito, né? Mas, em âmbito interno, o que eu identifiquei foi essa temática, a tutela, então, de direito penal, de direito processual penal. E se ela é recorrente, se ela é efetiva, ela não é muito recorrente, não. Na verdade, eu identifiquei poucos casos, né? No STF foram 2 casos, no Superior Tribunal Militar foram 4 processos, e nos tribunais regionais federais, que são 5, eu identifiquei um caso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e um caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os demais tribunais superiores, né, STJ, TSE, TST, não identifiquei nenhum caso nas pesquisas no levantamento que eu fiz, e nos outros 3 TRFs também não identifiquei nenhum caso, mas o curioso foi isso. Para mim foi bem interessante, assim, chegar a essa conclusão de que os casos até então aplicados, né, em que houve aplicação, a atuação da Defensoria Pública da União e o controle de convencionalidade aconteceram nessa matéria penal e processual penal. E, de certa forma, eu entendo que ela foi efetiva, porque em alguns casos, claro, não todos os casos, houve, digamos assim, o acolhimento da tese da Defensoria Pública da União na defesa dos seus assistidos, né, mas eu achei que ela foi efetiva, sim. Trouxe à discussão esses tratados e normas internacionais, o que eu acho que é extremamente relevante a gente passar a questionar, a mencionar, a refletir sobre essas normas internacionais, porque o Estado brasileiro ele tem ratificado muitos tratados internacionais que acabam, às vezes, esquecidos. Então, eu acho que teve essa efetividade, essa relevância de trazer essa reflexão para os processos, e em alguns processos prevaleceu o entendimento defendido pela Defensoria Pública da União, né? Curiosamente, o tribunal onde mais processos eu identifiquei, que foi o Superior Tribunal Militar, foi o que menos a gente teve efetividade, né, que foram 4 processos que eu identifiquei. Mas no STF, os 2 casos, eu entendo que houve efetivamente uma tutela dos direitos humanos, e dos 2 casos dos TRFs, né, TRF2 e TRF4, eu também entendo que houve efetividade nessa tutela. Então, na minha opinião, sim, essa tutela ela é efetiva, mas, claro, a gente não tem uma garantia de que ela vai acontecer sempre, e ela não aconteceu, né, nos casos pesquisados, em 100% dos casos, né, não aconteceu sempre. Mas eu acho que sim, eu acho que ela é uma forma de atuação que não é muito recorrente, mas que nos casos em que ela aconteceu, ela foi significativa, sim, foi relevante. Certo. É bastante interessante que tu traga a questão da imparcialidade do amicus curiae e da neutralidade do amicus curiae. Eu acho que isso é uma discussão que tem que ser muito feita, né, no direito, dentro dessa lógica de que existe um posicionamento que tem que ser tomado, e instituições que têm uma finalidade institucional tão claras quanto a Defensoria, que é da proteção dos direitos humanos, tem que ter esse posicionamento firmado, até porque a neutralidade também é uma escolha de um lado, né? Também é um posicionamento. Então, é muito interessante que se advogue no sentido de que haja um posicionamento dos amicus curiae e principalmente da Defensoria Pública enquanto amicus curiae, né? Que ela cumpra essas finalidades institucionais a que ela se propõe. Então, eu acho muito legal que dentro dessa tua análise tenha um espaço para essa crítica a esse posicionamento de que o amicus curiae deveria ser neutro, quando, na verdade, ele tem que ser posicionado, né? E também é bem relevante a questão numérica de
porque nós temos muitas convenções de direitos humanos, muitos tratados, e eles, de fato, parecem não aparecer na atuação jurisdicional cotidiana, né? Então, é bem legal que isso se numere para ver um mundo de possibilidades aí, de trazer essas convenções de direitos humanos para dentro dos processos internos. Muito legal. E como é que foi esse processo de identificar os casos em que houve controle de convencionalidade? Bom, o levantamento dos casos, ele se deu mediante pesquisa, por busca nos sites. Então, eu busquei no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí eu estabeleci os parâmetros rígidos, né, de pesquisa, né, palavras-chave, para fazer essas buscas. E internamente, mediante consulta aos sites dos tribunais, né? Então, no site do STF, nos tribunais superiores, né, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, né, e tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, e nos tribunais regionais federais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que são os 5 tribunais regionais federais que a gente tem no Brasil. Eu excluí dessas buscas a primeira instância de atuação, né, da Justiça Federal, por incompatibilidade mesmo, né, inviabilidade de uma pesquisa de tão larga escala, né, seria inviável fazer esse levantamento, até por não ter como fazer esse levantamento, né, porque nos sites a gente tem a oportunidade de consultar aqueles casos que chegam em segunda instância, então a primeira instância já seria essa inviabilidade de busca, e inviabilidade, porque com certeza o número de processos e a gama de casos seria muito grande para poder fazer esse levantamento. Eu excluí das pesquisas também toda a atuação da Justiça Estadual e do Distrito Federal, justamente porque o foco foi a atuação da Defensoria Pública da União. Então, como a Defensoria Pública da União é a instituição da Defensoria Pública que atua em âmbito federal, e excluído o Distrito Federal, que tem sua própria defensoria também, a pesquisa foi nesse sentido, né, dos tribunais que a Defensoria Pública da União atua. E aí o levantamento foi dessa forma, né, com os parâmetros de pesquisa, diretamente nos sites, eu consegui fazer esse levantamento. E quanto ao julgamento dos casos, porque então nós temos as convenções, que tem uma série de artigos e normas ali descritas, e a gente tem os julgamentos das cortes de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o sistema ONU como um todo, né? Esses posicionamentos das cortes, essas jurisprudências de direitos humanos, elas devem ser levadas em conta também quando a gente estuda o controle de convencionalidade, ou a gente tem que olhar só para as normas? Não, justamente, o entendimento que se faz hoje dessa doutrina do controle de convencionalidade é de essa compatibilização das normas de direito interno, ela acontecer tendo como parâmetro as normas de direitos internacionais, então os dispositivos das convenções e dos tratados, mas também da interpretação que delas é feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é bem interessante, porque não é só aquela letra fria, né, da norma, aquela disposição literal de um tratado, de uma convenção internacional, mas também toda a reflexão que já foi feita por a quem compete, né, no caso, as cortes internacionais, e aqui especificamente no nosso sistema regional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, toda essa reflexão que já foi feita do alcance, né, porque às vezes a norma tem uma previsão ali um pouco mais limitada, mas dentro de um caso concreto foi levado à discussão e aquilo se expandiu. Então, a gente busca sempre a maior efetividade dos direitos humanos, a maior proteção aos indivíduos. Então, essa aferição, ela não se dá apenas com as disposições, mas também com a interpretação que delas já foi feita, né? Sim, sem dúvida. A própria minha dissertação foi sobre um caso específico em que o Brasil foi condenado, e, na verdade, as normas são direito à saúde, direito à maternidade segura, e direito à não discriminação, e a partir daí se chegou à condenação do Brasil por um caso de morte materna evitável, né? Então, na verdade,
direito à não discriminação, ele é muito amplo e pouco concreto, né? Ele é muito abstrato. Então, é super interessante que se observe também a jurisprudência que essas cortes estão produzindo. Agora, muito recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Argentina por causa de uma atuação de abordagem policial marcada com racismo, né? E isso é uma realidade brasileira. A gente sabe que a abordagem policial brasileira ela tem um processo de seletividade, então é muito legal saber que existe esse instrumento para trazer essa decisão da corte, que é sobre a Argentina, para a realidade brasileira, para o que está acontecendo no nosso país. Então é super interessante. Mais especificamente sobre o teu livro, estou com um ruidinho aqui. Mais especificamente sobre o teu livro, eu gostaria de saber assim, como é que tu estruturou ele, como é que tu pensou, quais são as partes, qual é o desenvolvimento dele, como é que tu estruturou esse processo do livro. O livro está estruturado em 3 capítulos. Então, no primeiro, eu me dediquei a fazer um estudo sobre a instituição Defensoria Pública, e depois adentrar na esfera federal da Defensoria Pública da União, de fazer um estudo, então, sobre a Defensoria Pública da União, e também sobre o Instituto Controle de Convencionalidade, né? E aí, para esse estudo do controle de convencionalidade, eu fiz um apanhado sobre como é que esse controle acontece no sistema global, nos sistemas regionais europeu e africano, para chegar no nosso sistema aqui interamericano, e dentro do sistema interamericano, toda a gama de informações e doutrina e jurisprudência e outros escritos que eu consegui levantar foram mencionados. E com relação à instituição Defensoria Pública, eu acabei fazendo um levantamento histórico da instituição, com criação, princípios, objetivos, né? Todo esse estudo assim, da instituição. Então, esse foi o primeiro capítulo, que foi mais um levantamento bem conceitual, doutrinário, né, com bastante informação. No segundo capítulo, eu fiz o levantamento dos casos de atuação da Defensoria Pública da União em controle de convencionalidade, e no terceiro capítulo eu fiz uma análise e, então, um diagnóstico dessa atuação. E nesse segundo capítulo, do levantamento dos casos, então, eu consegui identificar, como eu já tinha até mencionado, né, que foram 2 casos no STF. Na verdade, o levantamento dos casos em âmbito internacional, que foram 3 casos, né, na Corte Interamericana, 2 casos contenciosos, o caso Favela Nova Brasília e o caso do Povo Chucuru, e a opinião consultiva, 3 situações, né. Em âmbito interno, foram 2 processos no STF, 4 no STM, e 1 no TRF2 e 1 no TRF4. Então, foram esses os casos que eu consegui fazer o levantamento. E, por último, eu faço esse diagnóstico da atuação e, na verdade, até concluo que aqueles 3 casos levantados no sistema interamericano, né, de atuação da DPU em âmbito internacional, eles não são todos realmente de controle de convencionalidade, né, embora a pesquisa tenha levado em consideração os termos Defensoria Pública da União e controle de convencionalidade. Então, esse foi o critério de busca para eu levantar os casos nos sites de pesquisa. Eu acabei concluindo que, na verdade, houve a menção, mas não houve efetivamente a utilização desse instrumento. Então, o livro tem essa estrutura de 3 capítulos, né, sobre a instituição, sobre o instrumento, né, sobre a Defensoria Pública da União e sobre o controle, depois o levantamento desses casos e, por último, esse diagnóstico da atuação. Entendi. E mais já encaminhando, pelo menos assim, para mim, as perguntas iniciais sobre o teu trabalho, a minha última pergunta é assim, como uma pessoa vulnerável que teve seus direitos humanos violados, como é que ela pode procurar a Defensoria Pública para resguardar esses direitos humanos em âmbito de jurisdição extranacional? É bem interessante essa tua pergunta, porque, bom, na verdade, hoje nós somos 644 membros, né, da Defensoria Pública da União, distribuídos nos 3 níveis da carreira.
Então, é um número muito baixo para atender a toda a população vulnerável que pode ter demandas envolvendo a Justiça Federal, né, órgãos federais, e envolvendo a violação de direitos humanos. Então, essa é uma primeira informação que eu acho que é relevante a gente pontuar, que, né, a pergunta é como as pessoas vulneráveis podem chegar a ter esses direitos resguardados em âmbito internacional. A gente tem que pontuar que infelizmente, a nossa atuação ela ainda tem limitações, já por conta do nosso número mesmo, por conta da nossa estrutura humana e estrutura material de atuação. Mas nós temos uma coordenação de apoio à atuação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, em Brasília, que é responsável por fazer esse apoio de atuação da DPU nos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, essa coordenação, ela estabelece parcerias com organizações não governamentais, encaminha denúncias, solicitação de documentos relativos a esses casos de denúncia, né, de violação de direitos humanos ocorridos no Brasil. E ela centraliza o recebimento das demandas que são recebidas nas unidades da defensoria pelos defensores e defensoras que estão no front, digamos assim, né, na atuação direta com a população. E, então, essa coordenação avalia a possibilidade de apresentação junto à OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, avalia a possibilidade de levar esse caso adiante. Além disso, a gente tem a atuação do defensor, o Defensor Interamericano de Direitos Humanos, que atua em processos que tramitam na corte, justamente para as pessoas em condição vulnerável que já têm um processo em andamento nessa jurisdição extranacional, né? Então, a gente tem, né, voltando à tua pergunta para ser de uma forma mais clara, como que as pessoas menos favorecidas podem procurar a Defensoria Pública da União? Então, no site da DPU, né, dpu.def.br, a gente tem os nossos contatos. Então, infelizmente, pelo número pequeno de defensores que a gente tem em todo o Brasil, né, como eu disse, 644, não existe DPU em todas as unidades jurisdicionais, então... eu até fiz esse levantamento no livro também, mas em vários estados do Brasil, se não me engano, são 10 estados do Brasil, a Defensoria Pública da União ela só está instalada na capital, então não tem em nenhuma outra cidade do interior, apesar de haver Justiça Federal nas cidades do interior, a Defensoria Pública da União não está presente. E, infelizmente, nós nos limitamos a atuar naquelas unidades jurisdicionais em que há unidade da Defensoria Pública da União instalada e atuante, né? A gente não tem como, com esse número pequeno de defensores e defensoras, esse número reduzido de membros, abarcar o Brasil todo. Então, infelizmente, aquelas pessoas vulneráveis, hipossuficientes, que não moram, não residem numa cidade que tem a abrangência, né, de uma unidade da DPU, ela fica sem essa assistência. E ela se dá em âmbito internacional, então, basicamente, dessa forma, né, os membros que recebem aquela demanda repassam para essa coordenação de apoio, que é centralizada, e a partir disso, firmando parcerias, é avaliada a possibilidade de levar esse caso para o sistema interamericano. Certo. Eu vi que tem uma pergunta no chat, mas eu não consigo abrir o chat aqui, ele não está carregando para mim. Eu não sei se a doutora Olinda poderia ler a pergunta. Eu leio sim. Marina, obrigada. O doutor Daniel Cogói, do Rio Grande do Sul, da DPU do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ele faz a seguinte pergunta, Maria. Ele diz assim, primeiro ele parabeniza a doutora Maria do Carmo, depois ele pergunta, na opinião da autora, a atuação da DPU no controle de convencionalidade cabe a todos os defensores em atuação individual ou deve ser centralizada em determinados grupos, como os DRDHs ou os GTs? Primeiro, eu gostaria de agradecer a pergunta, doutor Daniel, um grande amigo da Defensoria Pública, autor também de algumas obras bem relevantes, né? Obrigada, doutor Daniel, pela participação. Com relação à pergunta, na minha opinião, essa atuação ela tem que acontecer por meio de todos os defensores. Ela pode acontecer por meio de todos os defensores, justamente porque essa aplicação do controle de convencionalidade em âmbito difuso, né, em âmbito interno, é cobrar dos órgãos jurisdicionais essa compatibilização entre o ordenamento jurídico interno e as normas de tratado de direitos internacionais. Então, eu entendo que aquele colega
aquele defensor, aquela defensora que está analisando um caso e que identifica uma incompatibilidade de uma norma que está sendo aplicada com um tratado internacional, com uma norma internacional, ele deve propor que seja feita esse controle, né, sugerindo, então, a compatibilização, no caso concreto, da norma de direito interno do Brasil com esses tratados e convenções internacionais. Agora, o que não impede de uma atuação também ser centralizada, porque aí a gente busca uma coerência na atuação, a gente busca meios de fazer com que essa atuação seja mais efetiva. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu identifiquei que o Tribunal Superior em que houve mais casos, que foi o STM, essa atuação ela se deu de forma menos efetiva, talvez por conta disso, por conta dessa atuação assim muito, como é que eu posso dizer, sem uma centralização, sem uma conversa, digamos assim, né? Então, um colega do Rio identificou um ponto que poderia ser questionado, aí um colega de São Paulo identificou um outro ponto, mas assim, a impressão que eu tenho é que não houve uma conversa entre eles, um diálogo que aí poderia levar a uma defesa mais efetiva. Então, eu entendo que, sim, que todos os defensores e defensoras, todos os membros da Defensoria Pública da União podem e devem utilizar o controle de constitucionalidade na tutela dos direitos humanos de todo e qualquer caso que seja apreciado por eles, que chegue até eles, mas também considero muito relevante que essa atuação ela se dê de forma centralizada pelos defensores regionais de direitos humanos, pelo Defensor Nacional de Direitos Humanos, né, pelos grupos de trabalhos específicos, porque aí a gente vai ter uma atuação mais coerente, mais efetiva, a gente vai ter uma centralização de informações, de casos, e é isso que eu acho que rende frutos, né? É a gente saber onde é que essa atuação está acontecendo, onde é que ela está acontecendo de forma efetiva, replicar, ou eventualmente, não, ela não está acontecendo aqui por quê? E aí questionar isso. Então, eu acho que uma forma de atuação, ela não exclui a outra. Na verdade, eu acho que é importante a gente andar juntos, né? Marina, você tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Eu não tenho mais perguntas, eu acho que eu já li quase toda a obra, e é uma obra que vale muita leitura, eu aprendi muito com o texto da Maria, e eu quero novamente agradecer a oportunidade e dizer que eu fico muito feliz de ver essa preocupação dos defensores públicos, independente da esfera de atuação, se for federal ou estadual, mas essa preocupação genuína com os direitos humanos e com essa consolidação desses direitos para tirá-los do papel, né? Torná-los reais e efetivos na vida das pessoas, que é para isso que eles servem mesmo. Então, eu não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se deixa aberto para a autora fazer alguma consideração. Obrigada, doutora Marina. Então, Maria do Carmo, eu queria saber, não é pergunta, mas assim, acho que todos têm curiosidade, porque alguns dos nossos ouvintes, algumas das nossas ouvintes gostariam de ingressar no mundo acadêmico e têm o sonho, às vezes, de publicar um livro e acham que esse caminho é difícil demais, ou que ele é impossível, né? Às vezes não tem nem coragem de sonhar esse sonho, mas, então, assim, saindo um pouquinho, abrindo um parênteses nessa profundidade que é a discussão em si do tema abordado na obra, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como foi toda essa construção, né? Desde o mestrado, da discussão, do estudo, até terminar numa obra publicada, né? E como é esse caminho? Como são essas agruras, esses contornos? Como é que a gente consegue chegar lá? É verdade. Eu, inclusive, já fui entusiasta de alguns colegas, né? Porque às vezes nos falta um pouco dessa coragem, desse pontapé inicial, né? A gente tem muitas pessoas na área jurídica, e falo da nossa instituição, dentro da Defensoria Pública da União, muitas pessoas capacitadas e que acabam restringindo o seu conhecimento nos casos que atuam. Isso acaba limitando, porque poderia atingir uma gama muito maior de pessoas, trazer reflexões interessantes, né? E como é que foi que eu cheguei nessa obra? Foi um caminho longo, né? Não foi um caminho curto, mas foi muito, muito, muito gratificante.
Na verdade, eu participei de um evento também. Olha só os eventos, né, como são importantes. Aqui a gente está numa conversa e às vezes a gente pensa, é uma conversa informal, um evento corriqueiro, mas é desses eventos que a gente faz reflexões interessantes. Para mim, pelo menos, foi assim, a escolha do tema do meu livro, que foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado, ela se deu, né, como eu comentei no começo, esse start inicial foi um evento que eu participei lá no STJ, né, promovido pela Infam, e antes disso, a minha vontade de pesquisar mais sobre direitos humanos também se deu por meio de um evento que eu participei. Eu era defensora em Porto Alegre, com atuação na área criminal, e era membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. E eu participei de um evento organizado pelo comitê, em que palestraram 2 professores do mestrado que eu acabei fazendo, né, que eu acabei participando da seleção. E eles trouxeram considerações tão interessantes naquelas palestras que me deu vontade de pesquisar mais. Poxa, que coisa interessante que esse professor falou, que tema interessante de pesquisar. E aí eu fui pesquisar, né, onde eles eram professores, qual era a instituição, e aí descobri o mestrado em Direitos Humanos, porque não tem muitos cursos de pós-graduação, né, de Direitos Humanos no Brasil. Esse da Uniriter, que fica lá em Porto Alegre, é um dos que, não sei se foi um dos primeiros, não sei dizer, mas é um dos poucos que oferece esse mestrado em Direitos Humanos, com enfoque em Direitos Humanos. E a partir disso, então, eu me empenhei para participar da seleção do mestrado e também porque eu comecei a sentir, na condição de defensora pública federal, eu comecei a sentir a necessidade de estudar mais sobre direitos humanos. Eu sou defensora desde 2009, né? Há 11 anos eu já estou na instituição. E na época que eu fui submetida à avaliação, né, para a seleção do ingresso na carreira, no meu concurso, não foi cobrado essa matéria de direitos humanos. Então, né, há 11 anos atrás, parece assim, nossa, mas 11 anos não é tanto tempo, não sou tão velha assim. Mas não era uma temática que era cobrada em concursos usualmente, né? E nem no concurso da Defensoria Pública da União ele não era cobrado. E nem na faculdade eu tive disciplina específica de direitos humanos. Então, eu comecei a sentir realmente a necessidade de estudar mais essa temática. E aí, quando eu conheci esse mestrado em Direitos Humanos, eu falei, gente, é isso aí, eu vou por esse caminho aí. E aí, então, eu acabei passando na seleção do mestrado e ao longo do curso, é claro, né, com enfoque em Direitos Humanos, a gente tratou de diversos, inúmeros temas muito interessantes. E aí, ao final do primeiro ano, a gente define a pesquisa, né, o projeto de pesquisa. E aí, então, eu defini esse tema, que também, como eu disse, foi a partir de um evento que surgiu essa reflexão, pô, mas como é que a defensoria atua, o controle de convencionalidade, como é que não é? E aí, ao final da minha dissertação, depois de feita toda a pesquisa, eu recebi muito incentivo também da banca de defesa, que teceu alguns elogios ao meu trabalho, né, a relevância do tema, que a pesquisa estava, assim, bastante com um apanhado de grande gama de decisões, de outras leituras que eu fiz, de outros autores. Então, eu fiz realmente um levantamento grande sobre o tema e recebi esse incentivo da própria banca de defesa, no sentido de que essa minha pesquisa toda, ela poderia render frutos e atingir uma gama maior de pessoas se ela fosse publicada. E aí foi a partir disso que eu comecei a trabalhar com a possibilidade de publicação, e aí fiz contato com algumas editoras para partir para esse segundo projeto. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão ouvindo e para os membros da Defensoria Pública da União, para todos os operadores de direito que têm esse projeto, que sigam. Na verdade, às vezes a gente precisa realmente desse pontapé inicial. Quando eu fiz a seleção de mestrado lá atrás, eu não tinha essa intenção. Não, eu vou fazer mestrado porque eu vou escrever um livro. Mas as coisas vão acontecendo, né? A partir do momento que a gente vai sendo instigado a refletir, a nossa atuação diária, ela exige que a gente tenha essa atualização, que a gente pesquise, que a gente se interesse por aquilo que a gente defende, por aquilo que a gente faz. Então, isso naturalmente vai fazendo com que a gente busque outros caminhos, busque mais conhecimento, busque outras opiniões, e pode acontecer de você fazer todo esse trajeto e receber essa recomendação, como eu recebi, de publicação de um livro, e foi muito, muito interessante, assim, eu me senti realmente muito lisonjeada com a banca de defesa da minha qualificação, e espero realmente
colaborar para a instituição, para a defesa dos direitos humanos com essa minha pesquisa, que é uma gotinha, né? É um grãozinho de areia, mas que eu acho que a gente pode, de certa forma, estimular outras pessoas, outros colegas, e, enfim, e melhorar a nossa atuação individual. Eu acho que é importante, assim, essa busca, né? Pelo conhecimento, pela pesquisa científica, essas reflexões, elas são muito importantes. Obrigada, Maria. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Jânio, nosso vice-diretor da escola, para considerações, para alguma eventual pergunta. Dr. Jânio. Eu primeiro queria parabenizar pela pesquisa e é interessante porque a Defensoria Pública da União também tem essa relevância, essa importância num aspecto internacional. Então, temos o defensor norte-americano e trabalhar esses temas parece que é muito relevante para a DPU. Talvez muito mais do que para uma DPE. Então, o desenvolvimento desses temas me parece que vem trazer também a nossa cara. Isso que eu acho interessante, porque se a DPE tem outras matérias fundamentais, obviamente, mas a DPU também tem essa cara, esse aspecto internacional. E eu acho assim, a minha pergunta, na verdade, é muito mais uma reflexão geral sobre o quanto a Defensoria da União ela já avançou e quanto também pode avançar nesse aspecto também, né? Que eu acho que conversa um pouco com o seu trabalho. Sem dúvida, deixa eu só fazer um comentário, que agora enquanto o Dr. Jânio estava falando, eu estava lembrando que teve mais um outro evento que eu participei também, que acabou colaborando com toda essa minha vontade de pesquisar esse tema, que foi a posse da primeira defensora interamericana de direitos humanos da Defensoria Pública da União, né? A nossa colega Isabel Penido, ela foi a primeira defensora pública federal a assumir esse encargo de defensora pública interamericana de direitos humanos, né, de atuação na Corte Interamericana. E eu participei desse evento de posse dela, se não me engano, foi em 2016, em Brasília, e foi muito significativo, assim, foi muito gratificante estar naquele evento, né, as palavras da colega Isabel, é uma colega, assim, extremamente qualificada, competente, e que nos dá muito orgulho, assim, e essa primeira assunção, né, de uma colega nesse cargo tão importante, nessa função tão importante, me fez também refletir sobre, poxa, a gente tem essa possibilidade de atuação, a gente está efetivamente ocupando esses espaços, e às vezes nos falta um pouco essa sedimentação do conhecimento, né? Eu tenho certeza que inúmeros colegas, inúmeros membros, inúmeros estudiosos do direito sabem o que é controle de convencionalidade, conhecem a Defensoria Pública, talvez não a fundo a Defensoria Pública da União, mas conhecem, mas não sabem que relação tem uma coisa com a outra, né? Que casos que a gente já teve atuação, como é que essa atuação acontece. Então, esse evento também me trouxe essa vontade de pesquisar e de mencionar e de a gente ter esse conhecimento, né? De saber onde é que a gente está ocupando os nossos espaços e onde a gente precisa avançar também. Eu agradeço mais uma vez aos questionamentos, às ponderações. É um prazer, uma honra participar desse evento da escola. Nós é que agradecemos, doutora Maria do Carmo. E quem me conhece sabe que eu sou realmente uma entusiasta, não só de escola, mas da disseminação e produção do conhecimento. E na DPU, em especial, eu acho que nós temos que reiterar e incentivar, estimular, para que nós temos muito conhecimento, e um conhecimento muito próprio, que só na DPU se vai conhecer, se vai sentir contato com determinados assistidos, com grupo de assistidos, com grupos de pessoas vulnerabilizadas. Então, acesso a demandas que só nós, pela natureza da nossa missão e da nossa função constitucional, é que teremos acesso. Então, assim, eu acho que todos os defensores que tiverem gosto pela escrita
gosto, porque pelo estudo todos têm, mas gosto pela escrita, por deixar registrado esse conhecimento e esse desenvolvimento é fundamental. É importantíssimo para que nós possamos consolidar cada vez mais a produção intelectual e o conhecimento adquirido no dia a dia, com tanto sacrifício, né, doutora Maria do Carmo, né, doutor Jânio? Com tanto empenho emocional, pessoal, e que ele não pode ser perdido. Nós não podemos perder essa história, esse trajeto. Então, eu fico emocionada e muito feliz quando eu vejo uma publicação de um livro de um colega, de uma colega. É uma honra poder presidir aqui uma conversa com a autora, né, com uma autora tão qualificada, de um trabalho tão belo, tão significativo, mediado também por uma jurista tão dedicada, né? Então, nós só temos a agradecer a doutora Maria do Carmo. Nós não temos mais perguntas aqui no chat. Eu acho que todos têm um sentimento de gratidão e alegria por ter compartilhado este momento, esta hora de conversa com a autora. Então, eu me dirijo para o encerramento, agradecendo mais uma vez a todos os presentes virtuais, né? A todos os ouvintes, por esse momento de estudo, de compartilhamento, aqui ao mais pessoas apresentando elogios, né? E parabéns à doutora Maria do Carmo, e doutor Fernando Carvalho, Gabriela e vários colegas que você vai conseguir ver depois aqui no chat, todos parabenizando. Então, mais uma vez, doutora Maria do Carmo Goulart Martins, 70, parabéns pela obra, uma alegria tê-la conosco no hall de autoras da DPU, e utilizando essa distinção de gênero ainda mais, né? Nós ficamos felizes com isso. Agradeço à doutora Marina, ao doutor Jânio e a todos que nos acompanham, e eu dou por encerrada essa nossa conversa com a autora desta sexta-feira. Tenham todos um excelente dia e um ótimo final de semana, e que nós possamos nos ver em breve. Um grande abraço a todos e a todas.